Bom dia, bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Sabrina. Meu nome é Sabrina. Beatriz. Analice. Daniel. E a gente está aqui com o nosso professor Henrique de História, o nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Conta um pouco pra gente da sua formação. Primeiramente, queria já agradecer de antemão, o convite de vocês para ter essa conversa que eu acho bem importante. Sou formado em História pela FMU e em Filosofia pela Unixul e sou professor aqui do Colégio da Gouveia já há 2 anos. Sou professor de tudo que seja de humanas, menos geografia, que isso daí é uma coisa da Thelma específica dela, ninguém tira. E graças a Deus, porque eu não sou tão bom em geografia assim. Mas estamos aqui mais uma conversa agora sobre um tema parecido, do que o anterior, mas tão importante quanto, eu acho. Sim, hoje a gente vai falar sobre a literatura africana, que é um tema não muito comentado, mas de extrema importância, sim. E para começar, para abrir a nossa conversa, a gente vai começar falando da Chimamanda, que é uma das principais representantes aí da literatura africana, onde ela escreveu um livro chamado O Perigo da História Única, onde ela coloca as pessoas como questionadoras, porque ela não diz que a história da visão eurocêntrica que a gente aprende desde quando a gente está na escola, assim, ela não diz que essa visão é errada, ela diz que essa visão ela é só incompleta, assim, porque tem outras visões, a dos colonizados também, né? E é importante a gente falar disso, é um assunto pouco abordado, mas, enfim, professor, o que você acha sobre o assunto? Eu acho que ela está completamente correta. Só diria que é errado. Ela não disse, mas a gente diz, a gente diz, é errado. Nós dois, como professores, atuantes em sala de aula, a gente vê o quanto que essa perspectiva colonialista, ela atrapalha não só a formação de uma pessoa acadêmica, mas a formação dela como indivíduo. A gente se acostuma a ver as pessoas de outros, as não brancas, vamos colocar aqui de fato as não brancas, como muitas vezes desumanas. A gente desumaniza elas a partir da imagem que a gente constrói delas. Então, assim, o que é a África? A África, ela é isso, eu estou falando por assim, questão de conhecer de fato, já tenho ouvido alunos falando isso. A África, ela é tribo. A África, ela é savana, bicho. Aí o que você faz? Dá 0 pro aluno. Exatamente, você dá 0 pro aluno. Brincadeira. Você fala pra ele, tá bem, pesquisa aí. Caio, pesquisa aí. Me fugiu agora o nome da capital da África do Sul. Mas você fala pra pesquisar qualquer... Joanesburgo, obrigado. Você fala pra pesquisar, a pessoa ele fala, nossa, isso aqui é na África? Aí eu olho, minha filha, na África. A África não é só aldeia, bicho e calor. Tem aldeia? Tem bicho? Tem calor? Tem. Mas tem também civilização. Esse termo aí, civilização, é muito perigoso. É um termo que a gente usa, mas durante muito tempo é um termo para desumanizar pessoas. O civilizado e o incivilizado. Uhum. E eu acredito que o conceito do livro, ele nos faz entender como que as narrativas elas são, poderosas, mas ao mesmo tempo elas podem ser muito limitantes, Porque a Chimamanda ela diz que quando você ouvir uma história a partir de uma outra pessoa, um outro país, corre o risco de cometer um erro crítico, Sim, com certeza. Passando aí, continuando, um outro exemplo muito importante é o Chinua Achebe, É verdade, a Chimamanda, o Chinua, ele inspirou a Chimamanda, E ele é muito importante, ele tem extrema importância na literatura, mas ele não é muito falado, ele não é muito abordado. Você tem que pesquisar por fora para entender sobre ele. Ele tem esse livro dele, O Mundo se Despedaça, que é um dos maiores livros da literatura africana. Ele já ganhou um prêmio chamado Prêmio Internacional Man Booker, que é o maior prêmio de literatura de língua inglesa. Então, assim, é um problema, que esses autores tão importantes não são abordados como deveriam. Pelo menos no Brasil, Que eu nunca tinha ouvido falar sobre ele até a gente começar a pesquisar sobre esse tema, Uhum. Até a Chimamanda mesmo, tão grande e pouco abordada. Só apareceu agora nos livros didáticos, mas a gente nunca Por apareceu. conta do itinerário ainda. Se você for pensar essa própria questão da África,
Eu nunca me lembro da data, eu sempre confundo da data da lei que obriga você trabalhar a cultura africana. Não lembro se é de 2003 ou de 2008. 2003? Tem uma atualização em 2008, né? Então, assim, ó, você percebe que para a história, a gente está falando aí de menos de 20, 15 anos, assim, então, que nós somos obrigados acho que não precisaria de uma lei pela nossa história, você tem uma lei para obrigar a gente a aprender cultura africana. Então, quem dirá você, assim, então percebe que a gente está engatinhando ainda, tipo, de a gente conhecer pessoas, assim, dentro de um sistema didático, tal, de um currículo, assim, dentro de um currículo, isso ainda realmente vai demorar. Eu acho engraçado essa questão de que tem uma atualização da lei. Isso é uma coisa que quando a gente vai estudar história, a questão das leis mais antigas, a gente percebe uma coisa muito forte que é a famosa frase: se tem placa, tem história. Se tem uma lei falando algo, ok, beleza. Se tem 2, 3, você fala, caramba, mano, os caras não seguem. Tipo, uma de 2003. 5 anos depois tem outra, em 5 anos. Tipo, não tinha o que atualizar, além de ensina, é importante, não tem porquê. Não tem nem de implementar ainda. A gente teve, na época, né, o ministro da Educação, ele fez toda uma coleção. Na época, o ministro da Educação, ele fez toda uma coleção a partir de livros da Unesco sobre história africana e tal. Só que, se a gente for ver o número de bibliotecas públicas que foi mandado esses livros, são pouquíssimas. Então, assim, ok, você faz, mas o que adianta você fazer se você não publica, se você não divulga? As próprias faculdades mesmo, se você não coloca na formação do professor. Exatamente, eu ia falar isso. As próprias faculdades, elas têm hoje em dia no currículo e tal, só que a gente está no começo ainda, não tem especialistas tanto especialistas quanto você tem, por exemplo, em Europa. A gente ainda tem professores que têm um déficit nessa formação. Eu falo por mim, na minha faculdade mesmo. Eu tive só uma disciplina de África, e foi uma disciplina assim, que foi boa, tal, consegui ter uma ideia, mas, um monte de coisa que eu vou descobrindo quando eu vou pesquisando e lendo, que eu vejo que, olha, faltou muito na minha formação, na formação de colegas meus, não só africana, como indígena. Assim, eu posso ler, por exemplo, eu posso falar aqui, eu li na faculdade, não pós-faculdade, na faculdade, um autor indígena no máximo. Após a faculdade, que eu fui ter contato com outros autores, eu fui falar, olha, existe uma história além dessa que os brancos escrevem. E não tem problema nenhum um branco escrever. Tá? Isso é muito importante de falar. Não tem problema nenhum um branco escrever uma história sobre pessoas não brancas, ou uma pessoa do gênero masculino, sobre feminismo e tal. Só que a gente tem que entender uma coisa, é cultura. Cultura é história. Tem uma frase do Denzel Washington que fala sobre isso, que um negro ele consegue escrever melhor sobre sua história não porque ele sabe mais, mas porque é cultura. Ele passa por isso, ele vai ter uma afetividade, um laço afetivo, uma ternura para escrever. O branco às vezes pode ver aquilo apenas como um material de estudo. Isso também é uma forma de você desumanizar. Você tira o humano daquele povo e você coloca só como se fosse um estudo. Como se fosse um bicho que você quer descobrir o que ele é. E isso é perigoso. O professor Henrique falou que homem pode falar de feminismo. Fui eu que falei. Tá gravado aí, ó. Então, vai arrumar a confusão. Poder pode. Agora, se ele vai ter a mesma ternura e o mesmo sentimento, não. É o que eu falei. Tem toda uma questão metodológica muito difícil para você fazer isso. Então, por isso que tantos livros de pessoas não brancas, quer dizer, de pessoas brancas que escrevem sobre pessoas não brancas, ou homens sobre feminismo, são medíocres. Porque eles não têm essa metodologia para entender, às vezes, que, olha, você pode falar sobre uma coisa que para você é estudo, para uma pessoa é vivência.
Então, por isso que eu falo, se você se baseia sobre feminismo só com o que o homem fala, então você vai ter uma visão limitada sobre feminismo. Se você lê a história da África só pelo que um autor branco, por exemplo, de um livro didático fala, você vai ter uma visão limitada sobre a África. O que é o que as meninas trouxeram aqui sobre narrativa, né? Exatamente. Uma narrativa, né? E eu, como aluna, assim, posso falar por mim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre literatura africana, assim, nunca tinha tido uma aula, nunca tinha tido a experiência de... É agora, na verdade, a primeira experiência que eu tive de falar sobre a Chimamanda, que é muito importante, e eu fiquei muito surpresa no itinerário formativo, que é o novo ensino médio, quando veio esse assunto, porque, na verdade, a gente nunca tinha abordado, né, tão profundamente, assim, né. E tem muitas coisas que seriam tipo, muito mais enriquecidas se fossem contadas por autores negros que têm essa vivência. Um exemplo disso são as tranças, por exemplo, que elas têm um significado muito maior que elas carregam, né? Que eram usadas para esconder sementes e arroz para que os escravizados conseguissem fugir, para conseguir sobreviver, né? Interessantíssimo, né? Essa história. E assim, mais uma questão estética, né? Bem mais. E aí é uma coisa até que entra numa autocrítica minha e do Daniel. A gente só vai desse daí quando a gente vê que no nosso livro didático que a gente tem que cumprir, olha, tem sobre isso, deixa eu estudar. Às vezes a gente tem essa questão que é tão corrida na nossa vida que a gente fala, não tem por que eu parar pra ler isso. Aí quando a gente se vê confrontado, a gente fala, pô, eu podia ter visto isso antes, eu podia ter trago isso antes. E mesmo no livro didático, desculpa, mesmo no livro didático a gente ainda, legal, a gente está comemorando que apareceu a Chimamanda, que apareceu outros autores, mas ainda é muito, muito superficial, tipo, seria muito mais interessante a gente tá discutindo nas nossas aulas pelo menos trechos das obras para realmente conhecer esses autores, né? Só uma citação. Para conhecer a narrativa desses autores, né? Porque percebe que a gente está fazendo uma narrativa sobre a narrativa desses autores, então a gente não está conhecendo em si o autor. Né? O meu primeiro contato com literatura africana também foi na escola, no terceiro ano, porque a Unicamp tinha colocado como livro obrigatório um livro do Miyakoto. Não vou lembrar agora o nome do livro, mas é um que fala sobre a Revolução Moçambicana e sobre um senhor que acaba ajudando uma criança e essa história dos dois. Foi o meu primeiro contato e eu fiquei maravilhado também, porque era uma coisa nova, diferente. Só que aí que vem, é o meu primeiro contato, eu era muito jovem, eu não tive ninguém para incentivar, gostou desse, lê esse, gostou desse, lê aquele. Porque quando a gente é adolescente, a gente não tem essa noção, às vezes, do gostei, deixa eu ir atrás. É tipo, eu vou pegar... Sem noção. Ele falou que essa noção. Não tem essa noção do, eu vou ler esse aqui, eu gostei, deixa eu procurar outros como esse. Às vezes a gente fica preso só naquele autor. E às vezes só naquele livro, como eu fiquei. E aí a gente se limita de novo àquilo. Então, é uma coisa muito complicada e... Afinal, como que a gente pode também pedir que nós, como sociedade, temos conhecimento e a gente lê sobre literatura africana se a gente não lê os nossos próprios autores negros? A gente lê os autores negros que foram embranquecidos, como Machado de Assis. Sim. Fazendo um paralelo também às escritoras afro-brasileiras, né? Que elas são importantes na literatura tanto da africana quanto da brasileira, por trazerem mais uma questão sobre a diáspora africana, né, sobre a vinda dos africanos em outras partes do mundo, né, especificamente do Brasil. E elas abordam isso em suas obras, né, falando sobre o colonialismo e a escravidão e como isso reflete ao longo da história e até nos dias de hoje, né. A Marielle Felinto e a Ana Maria Gonçalves, por exemplo, né, elas abordam em suas obras sobre a escravidão quando os escravos foram trazidos, né, foram capturados por homens brancos. E As Mulheres de Juco-Papo, ele é um pouco mais pra frente na história, né? Quando, mesmo depois da escravidão, ainda teve muito a questão da exclusão social, né? Onde os negros, eles não tinham espaço na sociedade. Eram sempre como fala? Excluído? Não, Domesticado? Marginalizado? Também, marginalizado e... Oprimidos?
Sim, os trabalhos dele eram sempre manuais, nunca cresciam profissionalmente, não tinha um espaço para eles. Eu não lembro se é uma dessas duas autoras. Ela traz a ideia de que escravo não é identidade. Tipo, então a ideia de que assim, ó, você teve um monte de escravos de que assim, eles vieram de partes diferentes do continente, às vezes era de tribos inimigas, não tinha quase que relação nenhuma, assim, e depois tipo, ficou todo mundo como a questão de escravo. Então, identificados como escravo. Então, essa identificação forçada de vários povos negros como escravo estava gerando um apagamento, sim, da narrativa e, às vezes, quase um apagamento irreversível mesmo, assim. Não à toa, a historiografia moderna, né, agora atualizada, ela não está mais usando o termo escravo. Escravo denota identidade. Escravizado denota o quê? Situação. Você está em situação de escravizado. Então, assim, tanto que em aula, não sei se vocês lembram, quem estava aqui no primeiro médio quando eu dei aula de história, eu sempre falava, escravizado. Eu sempre evitava o máximo possível falar a palavra escravo. Eu sempre usava escravo quando eu falava do senhor. Aí eu dizia, o senhor, ele percebe o escravizado como seu, como posse. Aí é escravo. Mas ele, como um ser humano, ele está escravizado. Porque senão a gente constrói essa normalização de que é normal ele estar nessa situação de inferioridade, essa situação desumana, e logo, se ele é isso, ele nunca vai ser além disso. E isso puxa não só, né, claro, o escravizado lá do século XIX. O negro hoje em dia também acaba entrando nessa perspectiva. E você acha que isso futuramente pode mudar? Tipo, algum dia as pessoas vão começar a normalizar, tratar desses assuntos e usar o termo escravizados da maneira que você está falando? Nas escolas, assim, eu falo como profissional. Claro. Eu acho que nada é impossível. Acho que tudo é uma questão de boa vontade. Boa vontade do professor e da comunidade escolar no geral. De nada adianta eu falar escravizado e um professor de geografia, um professor de matemática ou qualquer coisa falar a palavra escravo. Do que adianta eu, como um ser único, ou Daniel como um ser único, falarmos escravizado, a gente bater nessa tecla e toda a comunidade escolar falar escravo. Então, assim, é uma coisa que é uma conscientização que tem que ser feita no geral. Uma conscientização que tem que ser colocada como algo importante e impactante. Porque, senão, é aquilo, gente. Qualquer aula que vai falar sobre escravidão, que vai falar sobre o Holocausto, que vai falar sobre, sei lá, sobre governos de extrema repressão, como a nossa ditadura e tal, a gente tem que trazer de uma forma bem crua para a pessoa, obviamente seguindo a sua idade, né? Bem crua para a pessoa, os terrores que eram isso. Para a pessoa entender, isso não é brincadeira, isso não é uma coisa que está no passado. Isso é uma coisa que afeta as pessoas até hoje. Sim, mas você citou isso como uma construção, como por exemplo, você citou que você não pode fazer isso sozinho, que não adianta de nada você fazer isso sozinho. Porém, a questão não é só outro professor falar, é a questão que eles apresentam no livro. Por exemplo, a gente não estaria tratando desse assunto se ele não tivesse lá no livro, se eles não tivessem trazido agora, no último ano do ensino médio, esse assunto. E o que eu quis perguntar foi se, por exemplo, não adianta você ter boa vontade de querer ensinar o aluno se não vai ter aquilo no ensino médio, se o que o governo quer que ele aprenda. Por exemplo, aqui é privatizado, aqui o Colégio da Gouveia é o sistema positivo, mas nas escolas públicas eles têm uma regra de ensino, e eu tenho quase certeza, assim, eu não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza que eles não falam sobre. Muito pouco, na verdade, se falam é muito pouco. Você acha que isso um dia pode mudar, Daniel? Pode falar com ele, né? A gente, professor, nós quebra as regras, mano. Não tem essa não, tipo, você não tá no livro. Pode falar isso sobre gravados? A gente consentiu ser gravado. Não aqui, eu tô falando assim, lá fora.
uma escola pública. A gente consegue quebrar as regras, assim, obviamente, ou melhor, subverter, né? Da mesma forma que a gente precisa admitir que todos os livros, você pode fazer uma lista dos melhores livros didáticos aqui do Brasil e do mundo, e todos eles vão apontar vão apresentar falhas. Então é função do professor também. Identificar essas falhas. Um livro didático, olha que interessante, ele traz uma narrativa. Às vezes não é que ele tem um problema em si, mas o problema é que ele só contém uma narrativa. Então é função do professor, apresentar outras possibilidades ali também, né? Essa é a questão. A gente não fala isso, quer dizer, eu não sei se o Daniel tem esse cuidado. Eu acho que tem. Que nem eu tenho. Aqui eu tenho. Tem, claro, sempre temos. De sempre deixar bem claro, o que está no livro é em recorte. É um recorte do que aquele autor quis colocar, os livros que ele coloca. É realmente o nosso trabalho sair desse recorte. A gente precisa sair. O livro didático, ele não é uma marca, ele é uma ferramenta. Então assim, por exemplo, deixar uma coisa aqui bem... De novo, um outro exemplo que eu já vi, que eu já fiz na sala. 7º ano eu estou estudando sobre colonização espanhola. Aí lá eles colocam um livro que fala que, um trecho até do livro, que fala que os astecas viam os espanhóis como deuses. Isso está errado. Hoje em dia a gente já está atualizado falando, os astecas eram só amigáveis, eles eram só legais. Tá me dando alguém aqui na minha casa, eu vou receber bem. Só que isso é uma atualização. E é muito difícil também a gente pedir que os autores de livro didático estejam completamente atualizados em historiografia, em tudo, sendo que são livros caros, são livros difíceis de achar. E aí a gente tem o quê? A gente tem que pedir pro cara ficar sempre lendo uma coisa nova todo ano? Não, a gente tem que entender que existe esse ponto de, olha, tem uns 10 anos aí até que se atualize. Ah, mas então quer dizer que vai estar sempre desatualizado? Vai. É o nosso trabalho a gente nos atualizarmos do que a gente conseguir para trazer. E sempre trazer para vocês a perspectiva que é. Pesquisa, gente, vai atrás. Não é só a gente que tem que falar. Porque nós não somos detentores do conhecimento eterno. Eu lembro muito de um colega meu falando que o meu professor não era inteligente porque ele só tinha lido muitos livros. Aí eu falei, não, ele é inteligente porque ele consegue passar isso pra gente. Mas é óbvio que ele não é nossa, é impossível de chegar nele. É só você ler o tanto que ele leu. E essa mudança, quem faz não é a gente, né? Adivinha quem é? Né? Então, assim, o nosso trabalho é despertar, provocar, apresentar. E a partir daí, vocês se identificarem com isso e continuar, sabe? Ir para além da escola, assim. Eu tenho certeza que, vocês vão ter contato com... Seja com autoras que vocês apresentaram ou que algum professor comentou, que vocês gostaram, de alguma forma vocês se identificaram e estão lendo para além da obrigação, né? Vai ler para além da escola, vai se tornar uma coisa, uma narrativa extremamente interessante para você. De novo, é só fazer aqui uma inserção. Perdona, Alice. Ele corta, né? Desculpa. E é aquilo, é sempre entender que se você vai ler um livro sobre alguma situação de uma pessoa não branca, de um país de um outro país e tal, é sempre você dar prioridade pra pegar alguém daquele povo, daquela cultura. Então é que nem, eu queria ler um livro sobre o Brasil que um norte-americano fez. Aí eu vou ler e falo assim, mas aqui o Brasil é só samba, futebol e cerveja. Claro, você tá lendo uma visão de outro lugar, não a sua. Você sabe o que é. Aquela pessoa talvez não saiba. Continuando na questão dos livros didáticos, como eles não têm esse aprofundamento maior e eles não abordam muitos assuntos, só o raso, em questão da expansão marítima, do tráfico negreiro. A Chimamanda até fala no livro dela que a colega de quarto dela, da faculdade, ela só sabia um lado da história. Ela ficou chocada que a Chimamanda, a língua originária da Nigéria é o inglês. E não à toa também, a própria Chimamanda fala de uma relação dela com um menino que trabalhava na casa dela, que é o filho, que ela fala que minha mãe sempre falou que ele era pobre, e pra mim ele era pobre, ponto. Aí quando eu fui visitar a aldeia dele, quando eu fui conhecer a família dele, eu via que eles eram muito bons em fazer, por exemplo,
cestas e tal. Ela falou, nossa, eu nunca pensei que a família dele, que era tão pobre, podia fazer uma coisa tão bonita. Porque ela também teve só uma versão, só que tipo numa questão de classe. Ela, como uma pessoa de classe média alta, ela via uma pessoa mais pobre por conta da narrativa que era colocada pra ela, como inculta, não sabe fazer nada além de limpar o chão. As histórias no livro são muito completas. Ó, te cortando, infelizmente sou portador de notícias ruins e eu vou dizer que a gente tem aí por volta de 5 minutos para encerrar aí a nossa conversa, infelizmente. Tá, então acho que pra encurtar, eu queria saber o que você acha sobre, por exemplo, apagamento da cultura, quando a gente fala desse termo. Você acha que essa questão do material didático influencia diretamente na questão do conhecimento, não só da literatura africana, mas da África em si, de tudo, as características, estudar os países africanos? Você acha que os materiais didáticos têm uma relação de, por exemplo, ter menos como posso dizer? Menos visão eurocêntrica? Exato, uma visão eurocêntrica, assim, tem menos destaque a palavra. Você acha que isso influencia diretamente? Pô, tô achando que elas são agentes do PNLD infiltrados aqui no Programa Nacional de Livro Didático aqui. Acho que eu pensei nisso aqui, também. cara. Cuidado com a resposta. Acho que influencia. Acho que é impossível a gente falar de existência se ele não é visto. Vamos usar uma analogia de, por exemplo, um bebê. O bebê, ele fica surpreso quando você esconde o rosto, porque para ele, se ele não vê esse rosto, você não existe mais. A ideia dele de existência no cérebro dele, que ainda está se formando, ela é muito tipo, o que eu consigo ver existe, o que eu não vejo não existe. Então, por isso ela fica tão assustada. E é a mesma coisa com a gente. Se você não der visibilidade, como você sabe se existe ou não? Nós somos quase como bebês nessa questão de conhecimento. Se a gente não vê, não existe. E se a escola é o ponto que você vai ver sobre isso fora de uma questão cultural da sua casa, porque é isso, gente, a escola, além do lugar que vocês vêm para dormir na aula, a escola, ela tem como papel principal, na verdade, a questão social, é vocês terem contato com algo fora da família de vocês. Outras culturas, outras religiões, outros pontos de vista. E isso, numa questão social, são os colegas de sala, os professores, toda a comunidade escolar. Agora, numa questão de conhecimento, é o livro didático. Porque assim, vocês recebem o livro antes da gente chegar naquele conteúdo. Vocês folheiam o livro antes. Então assim, vocês têm esse primeiro contato. Elas leem antes. Então, certeza absoluta que lê aplicadas. Você folheia, você lê, então assim, você fala, pô, legal, esse é o seu primeiro contato. Se não tá lá, como você vai achar? Ah, mas tem hoje em dia no Google, na internet, sim, também tem muito lixo. Então assim, se você não procurar direito, você vai ficar sempre na mesma visão eurocêntrica, até mesmo no Google. Se você pesquisar, sempre vai ser a mesma visão rasa. Então, assim, é o papel do livro didático ter isso, e é o papel nosso de professor também trazer isso, e o papel de vocês, após essa introdução, se aprofundar, porque é impossível a gente, em 45 minutos toda semana, 1h30, por exemplo, em história, que são, no Fundo de Deus, que são 2 aulas, agora com o novo ensino médio mudou um pouco a grade, mas que são só 2 aulas. É impossível, em 1h30, a gente trazer tudo o que a gente quer. O que a gente pode fazer leiam tal coisa, tragam coisas, tragam perguntas, tragam livros. Às vezes a gente se depara com autores que a gente não conhecia. Eu mesmo, quando vocês me convidaram, eu conhecia pouquíssimo desses autores. A gente também. Dos quadros eu só conhecia a Chimamanda. Eu conhecia só o Chinua, mas por conta de uma aula sobre Nigéria que eu tive na faculdade. Mas eu nunca li. Também é da Nigéria. Então assim, acaba sendo essa questão de... Se você não vê, não existe. Se não existe, por que ouvir essa pessoa? A Chimamanda mesmo falava isso, né? Que é por conta do embranquecimento. Eles eliminam a história
deles, do povo, e só focava na história dos colonizadores mesmo. Tem uma propaganda do Banco do Brasil, de acho que aniversário e tal, que mostrava lá o Machado de Assis indo fazer uma conta, e aí depois, tipo, lá no passado ele fazendo, estou aqui abrindo uma conta colocando tanto de dinheiro. Era uma brincadeira, que mostrava ele nos dias atuais indo sacar o dinheiro e falar, olha só como que eu consegui render, tudo mais. Essa propaganda, quando saiu, ela era dele branco, tipo, Machado de Assis branco. Toda a comunidade negra, todo mundo falou, gente, isso aqui tá errado, ele é negro. Tanto que o Banco do Brasil teve que se desculpar e refez a propaganda agora com o Machado de Assis negro. Porque é aquilo, como que uma pessoa com tanto conhecimento, tanta importância, é negra no Brasil. Eu falei, não falta 5 minutos. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Tchau. Tchau, tchau, gente.